Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre treino por oclusão vascular. Treino por oclusão vascular, o TOV, que possui alguns sinônimos, como, por exemplo, o CADS Training, treinamento por restrição parcial de fluxo sanguíneo, treinamento ou exercício por oclusão vascular. Então, tem algumas nomenclaturas um pouco diferentes que a gente pode encontrar quando a gente vai pesquisar sobre o TOV. Vou chamar de TOV por uma questão de facilidade, pois vou falar algumas vezes nessa aula. E o que que me motivou a fazer essa aula, né? Vocês podem ver na capa aí que está treinamento por oclusão vascular, ligamento cruzado anterior. Eu já fiz um programa no MovaCast a respeito do treinamento por oclusão vascular, do TOV. Fiz um programa mais geral, trazendo um pouco para as questões relacionadas ao joelho. Quis trazer agora um pouco as evidências a nível de ligamento cruzado anterior, que é um tema que eu estudo mais, que é um tema que eu trago mais conteúdo por aqui para vocês. E dentro dos motivos, né, como eu ia citando, eu estou gravando isso aqui em março de 2024, e mês que vem, mês de abril, eu estarei em Curitiba para ministrar um workshop sobre o TOV para profissionais e estudantes da área lá no nosso Congresso Sul-Brasileiro de Fisioterapia Esportiva. E então, montando ali o material para aula, eu pensei, bom, pode ser uma, pode ser uma boa oportunidade de falar novamente sobre o TOV aqui no canal. Dessa vez, uma aula um pouquinho mais específica de um tema com um objetivo, com um cunho aqui de trazer o nível de evidência do TOV sobre as lesões do ligamento cruzado anterior, sobre o tratamento das lesões do LCA. Bom, vamos lá. Bom, o TOV é um negócio meio maluco, assim, se você parar para pensar, né? A primeira vez que eu vi alguém utilizando o TOV, que eu ouvi falar sobre esse tipo de treinamento, foi em um vídeo no YouTube do Paulo Musi. Se não estou enganado, com um cara que tinha um canal no YouTube lá também na época da Maromba, que era o canal do Under. Isso há muito tempo atrás. Isso deve ter uns 10, uns 11 anos atrás que eu assisti esse vídeo. Eu nem conhecia o Paulo Musi, para vocês terem uma ideia. O Musi, eu conheci o canal do Under que apresentou o Paulo Musi. Então, o Musi nem era tão conhecido ainda, né? Assim como ele é hoje. Depois que eu vim a conhecer o Paulo Musi, vim acompanhar um pouco mais. Mas foi um treinamento relacionado ao braço. Eu achei naquele momento algo estranho, diferente, não muito viável de fazer na academia, mais viável e entendendo os mecanismos é mais possível de fazer dentro de um ambiente mais controlado, dentro de um ambiente mais particular, mais personalizado. E, né, como vocês viram ali, né, vai além da atadura, né, vai além de amarrar o braço. Eu até me lembro, né, quando eu vejo aquela imagem ali e pesquisando sobre imagens, eu vi aquela atadura. Eu me lembro de um período que eu estava num projeto aqui na universidade, quando eu era aluno de graduação, e eu era o mais fascinado, vamos dizer assim, pelo TOV, né? Tentava ali buscar estratégias de utilizar. E a gente tinha naquele período um paciente de LCA, a gente fazia atendimentos a atletas amadores e profissionais aqui da redondeza de Florianópolis, e quis utilizar o TOV, só que a gente não tinha recurso, né? Não tinha nem um manguito para medir a pressão ali, né, de membro inferior. O que que a gente fez? A gente pegou uma faixa de judô, ficava eu puxando de um lado a faixa, a gente fez uma volta na coxa do atleta lá no, em questão, e ficava um outro colega puxando a faixa do outro lado, a gente apertando a coxa dele, para fazer ali uma espécie de torniquete. E mais, hoje em dia já existem aparelhos melhores, né, com algum recurso e mais seguros para utilizar o TOV. E o TOV ele pode ser usado de várias maneiras, né, em cadeia aberta, cadeia fechada, membro inferior, membro superior, né, vai aí do que pode se encaixar dentro do contexto do seu treinamento ou do seu tratamento. E o TOV em si, ele começou por causa desse cara aqui, ó, Dr. Yoshiaki Sato, né? Ele começou muito voltado para o treinamento e percebeu que poderia ser uma forma ali de modular o treinamento, de variar, de trazer um pouco mais de intensidade para alguns indivíduos muito treinados. E ele descobriu meio que sem querer. Agora, a história por trás disso eu não vou me lembrar muito bem, mas ele descobriu meio que sem querer, começou a raciocinar
de por que não trazer isso para a reabilitação? Por que não trazer isso para o contexto de indivíduos que estão em tratamento de uma lesão? Afinal de contas, dentro da medicina, dentro da fisioterapia esportiva, o indivíduo em tratamento, o indivíduo na fisioterapia esportiva, nada mais é do que um cara treinando, só que com uma lesão. E aí, né, o TOV, ele tem esse princípio de utilizar baixas cargas. Obviamente, né, você faz uma restrição do fluxo sanguíneo naquele grupo muscular, lógico que você não vai conseguir levantar altas cargas, você precisa reduzir a carga, logicamente ali, uma variação de treino que vem muito com esse sentido, né? E o que que consiste da teoria por trás do TOV, né? Ela, comparado ao treinamento convencional, vamos considerar ali um movimento, não falando de joelho agora aqui especificamente, mas como na imagem que vocês estão vendo ali, uma rosca direta. Comparado a uma rosca direta tradicional, onde você utiliza uma carga um pouco maior, quando você faz esse torniquete, quando você restringe a passagem do fluxo sanguíneo, você tende a aumentar o dano muscular. Então, esse é um dos princípios por trás do TOV. Automaticamente você aumenta ali o acúmulo de metabólitos naquela região, né? Então você faz muito o aumento desse dano e leva mais células satélites para ter adaptações de forças e de força e de hipertrofia naquele grupamento muscular. Além disso, uma outra teoria por trás imagine que você dá sempre um estímulo muito parecido para o seu músculo, ou seja, é como se você ativasse sempre o mesmo grupamento de fibras musculares, como se sempre aquelas fibras fossem mais ativadas do que outras. Quando você muda esse estímulo a ponto de fazer uma restrição do fluxo sanguíneo, é como se elas pedissem ajuda para outras fibras musculares para contribuir para a contração. Automaticamente, essas outras fibras também sofreriam mais adaptações relacionadas à força e à hipertrofia. Obviamente, para fazer isso, a gente precisa de uma intensidade baixa. E geralmente, os estudos trazem 20, 30, 40% de um RM. É muito difícil, tá? É muito difícil medir RM na prática. Eu, para falar a verdade, não é que eu não conheço ninguém que, que faça repetição máxima, mas dentro da reabilitação, você vai expor o indivíduo a um teste de um RM. Eu já peguei indivíduos em pós-operatório de LCA que começaram a sentir dor em tendão patelar, de sobrecargas articulares, porque foi fazer teste de um RM no meio do tratamento. O indivíduo me procurou por conta de sentir dor e não estar mais seguro com aquele outro profissional. É óbvio, não tem a menor necessidade disso. Ainda mais RM de exercícios em cadeia aberta, como cadeira extensora. Bom, mas vamos lá, o assunto não é esse, pode ser um assunto para outro vídeo, para uma outra aula, tá? Então vai indo muito mais pela percepção subjetiva do indivíduo ali do que realmente por fazer um teste. Porque pensa só, a gente usa esse recurso porque o indivíduo tem dor para fazer o exercício normal. Eu vou fazer um teste de um RM para um cara que tem dor para fazer o exercício normal? Óbvio que não. Então isso acaba sendo muito mais subjetivo. E, né, a intensidade baixa ela vai beneficiar muito mais esses indivíduos que têm dor, dor articular principalmente. Então, nas principais estudos relacionados à reabilitação do TOV são indivíduos com dor no joelho, tá? E dentro das lesões do joelho está lá, né, os indivíduos que romperam o ligamento cruzado anterior. E outro dia, o Alaba, David Alaba, né, um atleta do Real Madrid, que está em tratamento do LCA, postou um vídeo fazendo um exercício, um agachamento com peso corporal e utilizando o TOV ali como vocês podem ver no vídeo, né, na região proximal do seu quadríceps, justamente para potencializar aquele estímulo. E, como vocês podem ver ali, ele está fazendo um agachamento. Existem inúmeras formas de você poder trabalhar. Agachamento, cadeira extensora, SLR, que é a elevação da perna reta, exercícios às vezes mais focados para flexores do joelho. Por que não? Indivíduos com enxerto de flexores tendem a ter uma dificuldade muito grande de ganhar força de flexores do joelho. Então, por que não uma estratégia para utilizar com eles também? É de se pensar. Bom, aí eu estava pesquisando, né, sobre LCA e o TOV e encontrei esses dois artigos aí. Deixa eu só tomar um chá aqui.
Sim, tô tomando chá. Não é café, porque são 9h15 da noite. Então vamos dar uma segurada no café, né? Apesar de que eu comprei um café descafeinado e preciso começar a tomá-lo para não estragar. Mas vamos ao que de fato interessa aqui, né? Dois artigos sobre TOV na reabilitação da LCA. Um é uma revisão sistemática e outro é um scoping review. Primeiro, o scoping review. O que que eles encontraram aqui, ó? 7 artigos lá no final. Então, eles fizeram a busca, né? Foram lendo lá os artigos pelos títulos, removeram os duplicados, leram os resumos, aí lá no final eles encontraram 7 estudos para serem analisados. E aí, vamos lá pensar nesses estudos. Qual que é o problema da metodologia desses estudos? É a diferença entre eles. Então, é muito difícil a gente conseguir concluir uma coisa com 7 estudos que são muito diferentes entre eles. A começar aqui, ó, pelo período do tempo de reabilitação. Alguns indivíduos fizeram treinamento 2 semanas, 16 semanas corresponde a 4 meses, 10 dias. Qual é o tempo que eu vou ter de adaptação em treinamento com 10 dias? Não existe. 8 semanas, 5 5 semanas, 8 semanas, aliás, 5 anos, 5 semanas, ali já o tempo pós-operatório. Então, o tempo acaba variando bastante em relação a isso, né? Além disso, né, quando a gente pega aqui, a comparação deles, né? Um é o grupo Shen, ou seja, um grupo de terapia falsa, né? O Shen é como se fosse uma terapia falsa ali, quase que um placebo, que é para testar realmente o placebo daquela terapia. Sem o Blood Flow, Shen, sem o TOV, comparou com indivíduos não lesionados. Então, assim, e o level disso, né? O nível dessa evidência, ele é um nível 2 para 3, não é um nível alto, né? É difícil, né, a gente conseguir chegar a um parâmetro ideal quando existe uma discrepância entre tantos estudos. Amostras geralmente não tão altas, ó, 16 indivíduos. Aqui até uma amostra mais legal, 44, 20, 18. Amostras de atletas, não atletas, são amostras muito diferentes uma das outras para a gente chegar em um consenso. E aqui, ó, a maior diferença, né? Principalmente nos parâmetros relacionados ao TOV. Porque quais são os parâmetros que a gente utiliza? Principalmente a pressão. E olha só, a pressão do TOV, né? Como ela varia. 180 milímetros de Hg, 180, 130, 150, 80% de uma outra variável. Então, é muito diferente uma das outras, né? O tempo de intervalo entre as séries, diferente. A frequência, 6 vezes por semana, 2 vezes por dia, 7 vezes por semana, 3 vezes por semana, 2 vezes. Repetições de 20, 60, 20, 30 mais 3 de 15. Eu geralmente uso isso aqui, ó, 30 mais 3 de 15. 30 correspondente a 2 minutos. Então, é tudo muito diferente, né? E os exercícios são diferentes também. Então, fica difícil a gente conseguir comparar é, um estudo com o outro. Mas vamos lá. Vamos agora para o outro estudo. Agora, a revisão sistemática. Tem alguns estudos que se repetem ali dessa Scope Review. São estudos publicados recentemente. E eles chegaram ali a 6 estudos para fazer a análise. E aí o que que eles percebem, ó? De novo aqui, diferenças, o quê? Nas variáveis analisadas, ó. Mede aqui um grupo muscular, outro grupo, outro mede é, outro grupo muscular, a secção transversa, são variáveis diferentes analisadas. Quase todas elas tendem a vir um pouquinho mais pro lado do TOV, ó, BRF, Blood Flow Resistance Training, comparado ao treinamento convencional. Mas a gente precisa ver esses estudos lá dentro para realmente entender a metodologia. E aqui também é a mesma coisa, né? Quando a gente vê as variáveis, aqui principalmente relacionado à força, isso, variáveis relacionadas à força, parece ser favorável ao grupo Blood Flow. Mas os estudos são muito diferentes uns dos outros, ó. Vejam que coloca a força tudo num bolo só. Não é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha uma análise de força mais detalhada e mais estratificada ali, com isocinético, com dinamômetro manual, com teste de contração voluntária máxima, enfim, com as formas que se possui de avaliar a força e diferenciar esses grupos um dos outros, não colocar tudo em um bolo só. Esse é o ideal dentro de uma metodologia de um estudo. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não extrapolar
esses resultados. Mas e aí, Thiago? Quer dizer então que a gente não sabe nada sobre o TOV nas lesões de LCA. Bom, como eu falei para vocês ali, os estudos eles diferem muito na metodologia, na utilização deles e na qualidade deles, né? Não são estudos tão qualificados assim. A gente precisa tomar então um pouco de cuidado para quando for utilizar isso. De qualquer forma, quando a gente pensa em LCA, a gente precisa entender o porquê que a gente vai usar o TOV. Bom, vou usar o TOV só por usar? Se o indivíduo possui dor na região do joelho para fazer exercícios de fortalecimento, faz sentido usar o TOV. Por quê? Porque você vai reduzir a carga, ou seja, você vai tirar parte daquele peso e vai colocar um outro agente, um outro mecanismo ali para aumentar, para manter a intensidade do exercício. Então, se o indivíduo tem dor no joelho para fazer o exercício, faz sentido utilizar o TOV, por mais que os resultados não sejam tão precisos comparados ao grupo controle. Afinal de contas, você vai ficar insistindo em fortalecer o joelho, né, a articulação do joelho, o quadríceps do seu indivíduo, ou se você é um indivíduo que está passando por isso, você vai ficar insistindo em fortalecer com dor, não faz muito sentido. Inclusive, eu peguei um atleta uma vez numa outra clínica que eu trabalhava, um atleta que, ex-atleta profissional de futebol, passou por clubes grandes do Brasil, ele tinha uma cirurgia do tendão patelar. E ele criou uma fibrose naquele tendão patelar. Ele não conseguia fazer um agachamento tão profundo, não conseguia fazer uma cadeira extensora, ele tinha dor. O que que a gente fazia como estratégia para manter o fortalecimento? A gente fazia o TOV. A gente não colocava tanta carga em cima do joelho dele, mas mantinha a intensidade. Então, né, quando eu falo de TOV, não é só para indivíduos de LCA, como eu falei para vocês. Serve para muitos indivíduos que possuem dor no joelho, incluindo indivíduos com ligamento cruzado anterior, com reconstrução da LCA. Principalmente, veja bem, principalmente para aqueles indivíduos que fizeram a reconstrução da LCA com enxerto de tendão. Opa, mudou aqui. Com enxerto de tendão do quadríceps, um tendão do quadríceps ou com um tendão patelar. Por quê? Esse cara tem 3,4 vezes mais chances de ter uma dor anterior no joelho. Postei isso outro dia lá no Clube do LCA. Se você ainda não segue o Clube do LCA, fique ligado, vai lá no Instagram e procura por Clube do LCA. Você vai gostar do conteúdo por lá. Toda semana um conteúdo muito bacana, com muito respaldo científico, variando entre tipos de exercícios, variando entre análise de artigos e análises mais aprofundadas de casos. Mas e aí, como é que eu uso? Estou usando aí como atleta de vôlei profissional e ela tinha dor anterior no joelho. Não era um caso de LCA, mas era um único vídeo que eu tinha aqui utilizando com um paciente ou com um atleta. Como é que eu utilizo? 2 a 3 vezes na semana, de 30 a 40% de um RM. E aí vai na questão subjetiva, tá? Não tem como avaliar um RM de indivíduo com dor no joelho. Não tem, cara. Não tem jeito. Número de repetições e descanso. Já citei lá no que eu gosto de imitar, entre aspas, aquele estudo. Aquele foi um dos primeiros estudos que eu li sobre o TOV. Se eu não me engano, foi em 2018, 2017, não vou me recordar bem o ano agora. E aí eu utilizei esse estudo sempre como uma base para ir seguindo esse tipo de valor de séries e repetições. Porque o volume precisa ser mais alto, o estímulo ele é muito mais tensional. Não tem como, não tem como eu fazer aqui 4 séries de 8 repetições. Não tem como, não vou chegar no nível de fadiga para causar dano muscular nesse atleta. Descanso curto, eu prefiro. Alguns estudos utilizam um descanso um pouco maior, 1, 2 minutos. Claro que vai depender do dia, vai depender do indivíduo, vai depender de como ele está naquele descanso. Então, você tá bem para fazer outra série? Podemos começar? Bora lá? Então vamos. Se ele não estiver bem, a gente espera mais um pouco, obviamente. É importante que ele faça a série seguinte de maneira qualificada também. A primeira série, a segunda série não pode estragar o restante do treino. E isso é um detalhe interessante. Eu gosto de deixar o TOV para a parte final do treino da sessão, porque esgota bastante. Quanto à pressão,
80 a 120 milímetros de Hg. E eu costumo deixar inflado no intervalo também. Alguns estudos liberam o ar no intervalo, só que é um intervalo muito curto, né? Até eu liberar, eu já tenho que encher de novo o manguito, então acaba sendo um pouquinho ruim. Claro que, às vezes, no início, para adaptar, eu utilizo o intervalo com o manguito não inflado, desinflado, né? Bom, galera, falei do Clube da LCA. Se vocês estão gostando desse conteúdo, das aulas, com certeza vocês vão gostar do Clube da LCA. Essa é mais uma aula com algum conteúdo que com certeza já foi para lá. Então as coisas chegam sempre primeiro lá no clube. Se você está gostando das aulas, se você está gostando desse formato, não deixe de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar. Manda para aquele seu amigo que precisa entender um pouquinho mais como funciona o TOV. Manda para aquele seu amigo que já operou LCA, que está tratando LCA, para ele buscar uma estratégia diferente aí, se ele tiver sentindo alguma dor, ou se o atleta dele tiver sentindo alguma dor, para poder facilitar o tratamento dele. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.